Olá, hoje eu vou abordar esse problema aqui, o Word Search 2. Então, esse problema é um problema onde ele vai dar uma matriz. Essa matriz ela vai conter M por N. E dentro dessa matriz a gente quer ver se a gente encontra uma palavra. Se a gente encontrar essa palavra, a gente vai retornar true. Se não, a gente retorna falso. Aqui está um exemplo, né? Se vocês verificarem, ele está querendo buscar a palavra A, B, C, C e D. Então, inicialmente, se você percorrer esse caminho, você vai ter a string A, B, C, C e D. É de suma importância que a gente observe que a gente só pode percorrer letras adjacentes de maneira vertical ou horizontal, e uma mesma letra não pode ser visitada duas vezes. Se a gente for examinar esse problema aqui um pouco mais de perto, a gente vai verificar o seguinte, que a gente poderia simular todas as possíveis combinações dentro daqui, né, com uma estratégia de backtracking, o BFS. Então, digamos que a gente começasse desse caractere aqui, o A, e aí a gente começasse a percorrer todos os caracteres da direita, depois todos os caracteres da esquerda para baixo e para cima. Então vamos simular isso aqui. Então digamos que a gente fosse começar pelos caracteres da direita. Eu ia verificar que esse caractere B está dentro da palavra, esse caractere C está dentro da palavra, e aqui eu poderia ir para esse caractere E. Depois, se eu decidisse que eu quero descer S, E, aqui eu não posso ir mais para nenhum canto. Mas veja que não faz sentido a gente, para início de conversa, percorrer esse E aqui. Porque esse E, ele não faz parte da palavra, né? A gente pode ver claramente que ele não vai ser parte da solução final. A gente precisa pensar de alguma maneira para somente percorrer caracteres que a gente sabe que são válidos, né? Uma coisa que a gente pode fazer para resolver esse problema, a gente pode ter um ponteiro aqui dentro da palavra. E esse ponteiro vai apontar para o caractere atual. Então, se a gente começa aqui, a gente avança o ponteiro, porque a gente achou um match. Vamos para o B, encontramos outro match, avançamos o ponteiro. Vamos para o C, encontramos outro match, avançamos o ponteiro. Vamos para o E, esqueci de avançar o ponteiro aqui, só está. Avançamos o ponteiro. Vamos para o E, não há um match aqui, então a gente não avança o ponteiro e finaliza a recursão aqui. O próximo passo é ir para baixo. Temos um match, então avançamos o ponteiro. Vamos para a direita de novo, não há match aqui, então não avançamos o ponteiro. Vamos para baixo, há um match aqui, então avançamos o ponteiro. Vamos para a direita, não há um match aqui, então não avançamos o ponteiro. Não é possível ir para baixo. Temos o D aqui, então finalizamos porque o nosso ponteiro foi para fora é, da palavra. Então significa que percorremos todos os caracteres possíveis. Então, se a gente implementar essa lógica aqui, a gente consegue resolver o problema. Antes de prosseguir para o código, vamos examinar mais um exemplo aqui, importante. A, B, C, B. Então, reparem que
Nesse caso aqui, se eu começar aqui no meu A, eu vou avançar o ponteiro aqui para o B. Agora eu vou avançar o ponteiro aqui para o C. E o nosso algoritmo, ele não vai ter como ir para a direita, ele não vai ter como ir para baixo, ele não vai ter como ir para cima, porque não existe nada aqui. No entanto, ele vai poder ir para a esquerda e visitar o mesmo caractere, do jeito que a gente implementou isso. Porque o que a gente está fazendo, o que discutimos até então, a gente só vai percorrer em profundidade para todas as direções. A gente não pensou em um jeito de marcar aquela posição como visitado. Então a gente precisa, de alguma forma, resolver isso. O que a gente pode fazer é, na medida que a gente for percorrendo as palavras, a gente substitui os valores dela, né? Por exemplo, aqui, o A a gente pode marcar como zero, o B a gente pode marcar como zero. Quando chegar aqui no C, a gente marca o C como zero. E aí, quando a gente for para esse B aqui, que a gente for buscar os correspondentes, não vai ver nenhum correspondente nesse caso, porque quando ele olhar para esse caractere aqui, ele não vai ver mais um B, ele vai ver um zero. E aí, nisso, o algoritmo sabe que não tem como montar essa palavra de nenhuma forma. Um outro problema que pode surgir aqui é, digamos que eu tenho essa palavra aqui, que corresponde a essa string aqui. Até agora a gente assumiu que as palavras elas iam começar dessa posição, no canto superior esquerdo. Mas veja que se isso acontecer aqui nesse caso, se a gente começar do canto superior esquerdo diretamente, o algoritmo vai terminar antes mesmo da gente ter a chance de chegar aqui nesse ponto. Isso significa dizer que, além da gente ter a solução backtracking, a gente vai ter que calculá-la mudando a célula que a gente vai iniciar. Então, a gente vai ter que iniciar dessa célula, eventualmente vamos ter que iniciar dessa, para só então chegar nessa e retornar a solução do problema. Então, resumidamente, a gente vai fazer backtrack em cada célula e verificar se o backtracking resolve o problema. Quando resolver o problema, a gente retorna verdadeiro. Se a gente verificar que não resolve o problema, a gente resolve falso para cada uma delas. Então, entendido isso, a gente pode ir para o código. Só fazer algumas observações aqui. A primeira delas aqui iremos utilizar uma abordagem backtracking para cada célula. Caso alguma célula retorne true, finalizamos o algoritmo. Nosso próximo passo, já dentro do backtracking, aqui vai ser dentro da função de backtracking, verificamos o caso base. Qual é o caso base aqui? Bom, o caso base é quando estamos fora das regiões, né, out of boundary, retornamos falso. Ou seja, caso percorrendo a matriz aqui, à medida que a gente for percorrendo, a gente atingir uma posição fora dela, a gente retorna falso, porque não tem sentido continuar. O outro caso base é caso o caractere atual de Word
for diferente do caractere atual do board, retorne falso. E por último, o último caso base é caso o caractere atual do board for igual ao último caractere de Word, retornamos true. Por que isso, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Digamos que a gente percorreu toda a palavra e chegamos aqui nesse D. Sabemos que esse D aqui é o último caractere de Word. Eu poderia simplesmente finalizar o algoritmo aqui, porque eu sei que esse D aqui, depois dele em Word, não tem mais. Então, com isso, eu não preciso percorrer mais nenhuma interação. Feito isso, a gente já definiu todos os casos base, né? Então vamos colocar aqui um comentário só. Casos bases. Tem uma coisa aqui que a gente deixou a desejar, que é o problema que eu havia mencionado antes, da gente não visitar o mesmo caractere novamente, né? Então, por exemplo, nessa palavra aqui que a gente viu, a gente não pode fazer A, B, D, B de novo e C. A gente não pode ficar revisitando o mesmo caractere e a gente concordou que ia marcar aquele caractere como zero. Então aqui a gente vai marcar caractere visitado, certo? Então vamos começar com ponto 1 para cada célula, né? A gente vai ter esses loops internos aqui. Se backtrack Word, e aqui eu vou passar a célula que eu estou no momento. E além disso, eu vou ter um valor do ponteiro que a gente havia comentado. Se isso acontecer, né, se for verdadeiro, a gente retorna true. Se não, a gente retorna false. Então, vamos criar um método privado que é escondido da interface do usuário aqui. Copiar a assinatura aqui, só para escrever um pouco menos. A célula em que estamos, eu vou marcar como os valores I e J. E o caractere que estamos, né, o ponteiro, eu vou marcar como C. Se, primeiro caso, tivermos out of boundary, retornamos false. Ou seja, se o I for menor que zero, ou o J for menor que zero, ou o I for maior ou igual ao board, ponto size, ou o J for maior ou igual ao board, zero, ponto size, tornamos false. Primeiro caso base. O próximo caso base é caso o caractere atual de Word for diferente do caractere atual do board. Então, se Word C for diferente de board e J, torne falso.
O último caso base é caso o caractere atual do board for igual ao último caractere de Word, retornamos true. Então, se C, que é o ponteiro de Word, hum, eu acho que isso aqui não está muito certo. Não é o caractere atual do board. Hum, na verdade é isso mesmo, né? Que está um script um pouco estranho, mas o que eu quis dizer foi o seguinte. Caso C for igual a word.size menos 1, ou seja, o último caractere do word, e board e j for igual ao word C, a gente pode retornar true. Então, a gente não é que é igual ao valor do caractere, é igual em valor e também em posição. Então, aqui a gente garante que é o último caractere e aqui que é igual em valor. Em valor. Agora que a gente fez isso, né, a gente pode, de fato, ir para os próximos passos, que é a nossa abordagem backtrack, que a gente marca o caractere como visitado. Ele recebe 0, e aí a gente visita todas as 4 direções. Começando pela direita, que a gente incrementa o ponteiro, porque o caractere é igual. Então aqui vai ser bool right, recebe esse valor. Vamos ter mais 4. Podemos ter um left aqui. Podemos ter um down. Podemos ter um up. No final a gente retorna right, left, down e up, com bitwise e all, porque para um deles, o verdadeiro, a gente mantém o valor. E a gente precisa, no final disso, desmarcar o caractere visitado. Então a gente faz word C. Por que, que a gente precisa marcar o caractere como desvisitado, né? Eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou mostrar funcionando. E agora eu vou mostrar por que, que a gente precisa fazer esse passo aqui. Como a gente havia discutido, a gente vai rodar essa função para cada célula que a gente tem no nossa matriz. Significa dizer que se eu rodar uma vez esse algoritmo aqui dentro, uma única iteração, e sair marcando o board como 0, na próxima vez para outra célula que for rodar aqui, ele vai encontrar esse 0 e já vai retornar falso nesse nosso primeiro caso base, nesse nosso segundo caso base. A gente não quer isso, né? A gente quer que cada iteração do loop externo seja independente, que não seja influenciada. Então, isso aqui, o que a gente está fazendo, em outras palavras, é zerar o estado do nosso algoritmo quando a gente finalizar uma pilha de execução, que é o que a gente quer. Então, basicamente, essa é a solução desse problema, né? Obrigado por assistir esse vídeo.